Segundo arqueólogos e cientistas, o ser humano conseguiu explorar menos de 5% dos ambientes subaquáticos. Isso significa que existem tesouros perdidos, barcos naufragados, cidades inteiras de séculos atrás e, acima de tudo, criaturas que nunca soubemos que existiram. Então, os mares de todo o planeta ainda estão cheios de mistérios, assim como no espaço, onde as formas de vida alienígenas podem estar à espreita em áreas que não conseguimos explorar. Hoje você vai conhecer alguma dessas coisas que foram encontradas debaixo d'água. Conheça agora 7 coisas estranhas encontradas no oceano. Stonehenge, no Lago de Michigan, nos Estados Unidos. Um dos grandes dilemas da arqueologia britânica é decifrar os significados de Stonehenge, um dos mais famosos e intrigantes monumentos do velho continente. Só que, apesar de ser um dos mais conhecidos, ele não é o único arranjo de pedras do planeta. Um exemplo é esta série de rochas alinhadas em círculo, situadas a 12 metros abaixo da superfície do Lago Michigan, nos Estados Unidos. Uma delas, segundo arqueólogos subaquáticos, representaria a fisionomia de um mastodonte, uma espécie extinta há 10 mil anos. Cidade de Heráclion, no fundo do mar Mediterrâneo. Durante séculos, a cidade egípcia de Heráclion foi considerada por cientistas de todo o mundo uma lenda. Mas, agora, o mito se tornou realidade, e aos poucos, após passar mais de 1.200 anos submersa, detalhes da história da população que vivia próxima ao mar Mediterrâneo estão sendo descobertos com a ajuda de especialistas e mergulhadores. Estátuas, moedas de ouro, navios naufragados e restos da sociedade perdida foram encontrados. Pesquisadores afirmam que a cidade foi um importante centro comercial por onde iguarias e mercadorias vinham da Grécia e de outras partes do Mediterrâneo, até chegarem ao Egito. Os restos de mais de 64 navios enterrados na argila grossa e areia, que agora cobre no fundo do mar, moedas de ouro, pesos feitos de bronze e pedra, também foram encontrados, sugerindo o comércio que ocorria na região. 16 estátuas gigantes foram descobertas por arqueólogos mergulhadores e já trazidas para a superfície. Outras centenas de estátuas, de menores proporções, representando deuses, continuam no fundo do mar. Nas pesquisas, lajes de pedra escritos em egípcio e grego antigo foram trazidos para a superfície. Dezenas de pequenos sarcófagos de pedra calcária também foram recentemente descobertas por mergulhadores. E acredita-se que contenham animais mumificados, colocados para apaziguar os deuses. Os cientistas ainda não têm certeza do que levou a cidade a ficar submersa, mas pensa-se que o gradual aumento do nível do mar, combinado com um colapso repentino do sedimento instável sobre a qual a cidade foi construída, levou ao desaparecimento da sociedade local. Com o tempo, a cidade desapareceu da memória e da sua existência, juntamente com os outros povoados perdidos ao longo da costa, e só era conhecido de alguns textos antigos. Cidade submersa de Xicheng, na China. Já imaginou mergulhar em um lago e encontrar uma cidade que atualmente encontra-se submersa? Sim, este lugar existe e fica na China, no lago Qingdao, que está no Atlântida Leste, onde encontra-se, além de uma cidade quase intacta, histórias e belezas impressionantes. Xicheng foi uma antiga cidade chinesa, construída no século XIV, e chegou a ser o centro político e econômico da província de Zhejiang. Em 1959, a cidade foi inundada por causa da criação de um lago artificial para a barragem do rio Xin, e atualmente encontra-se totalmente embaixo d'água, servindo de um belo museu submerso. A cidade está a 40 metros de profundidade, em um lago artificial de águas cristalinas, que ao seu redor possui natureza exuberante, compostas por diversas ilhotas e parque florestal, lar de 90 espécies e aves e 60 espécies de outros animais. Xicheng, que significa cidade do leão, ficou escondida sob as águas do lago. Hoje, é possível ver arcos monumentais, estradas de pedras, muros chineses e templos que continuam submersos nas águas. A cidade foi redescoberta recentemente, em 2001. Bola gigante. Mark Watkins, de 36 anos, pescava junto com seu pai, na costa da Austrália Ocidental, quando avistou uma gigantesca bola de aparência bizarra, flutuando próximo à embarcação. A princípio, a dupla pensou ser um barco ou um balão de ar quente, mas enquanto eles se aproximavam,
peixes famintos apareceram e devoraram a estranha formação. Segundo informações do jornal The West Australian, logo eles notaram que poderia se tratar de uma carcaça de baleia e que uma forma redonda seria seu estômago inchado por gases. Quando nos aproximamos, percebemos que tinha que ser uma baleia morta, porque o cheiro era muito forte. As imagens tiradas por Mark mostram a carcaça do animal como uma pele completamente esticada e de cor rosada. Segundo eles, em tantos anos de experiência com pesca em alto mar, nunca tinham visto nada parecido. Logo, os tubarões famintos apareceram e se alimentaram da carcaça flutuante. Segundo Mark, eles estavam a cerca de 4 metros de distância da cena, mas puderam notar a presença dos predadores que logo desinflaram o estômago do animal morto. Yonaguni, uma Atlântida perdida no Japão. O monumento Yonaguni é uma enorme formação rochosa submarina ao largo da costa de Yonaguni. Essas ruínas submersas têm deixado muitas pessoas intrigadas a respeito de sua origem. Será que realmente são um fenômeno da natureza? Ou será que foram realmente feitas pelo homem? As ruínas estão situadas a poucos quilômetros da ilha de Yonaguni-jima, a ilha mais ocidental do Japão, com uma área de 28,88 km² e população de 1.745 habitantes. As ruínas possuem cerca de 200 metros de oeste ao leste e cerca de 140 metros do norte ao sul. Seu ponto mais alto mede 26 metros. As ruínas submersas de Yonaguni foram encontradas pela primeira vez no ano de 1986 por um mergulhador japonês, enquanto mergulhava a uma profundidade de 25 metros abaixo do nível do mar. E o mais inacreditável é que estima-se que as ruínas tenham entre 5 a 8 mil anos. Outros estimam que a estrutura é muito mais antiga, incluindo um professor de geologia da Universidade de Tóquio, que determinou que a submersão ocorreu no final da última era glacial, ou seja, há cerca de 10 mil anos atrás, sendo portanto 2 vezes mais antigas que as pirâmides do Egito. Outras acreditam que as ruínas fazem parte do lendário continente perdido de Mu e que foi afundada há mais de 2 a 4 mil anos atrás devido a um forte terremoto. Enfim, existem fortes indícios que no leste asiático realmente existiu uma antiga e avançada civilização muito antes de qualquer outra. Por isso, os monumentos de Yonaguni têm sido chamados de Cidade Perdida ou Atlantis Japonesa, Pirata Barba Negra. Arqueólogos dos Estados Unidos resgataram no litoral da Carolina do Norte um canhão que pertencia ao navio do Pirata Barba Negra, o bucaneiro mais famoso da história. O objeto, que pesa cerca de 1.100 quilos e mede 2,4 metros, estava submerso desde 1718, quando o navio foi afundado. É uma descoberta fantástica, disse Mark, diretor da expedição à agência Reuters. O Barba Negra, cujo nome verdadeiro acredita ser Edward Teach ou Tat, vivia na Carolina do Norte e capturou um navio de escravos franceses em 1717, rebatizando-o de Queen Anne's Revenge, Vingança da Rainha Anne, dando então início à sua vida de Saxe. Ele eventualmente recebeu perdão da coroa britânica, mas, segundo alguns especialistas, começou a ficar entediado e voltou ao crime. O pirata foi morto a tiros por voluntário da Marinha Real Britânica em novembro de 1718, 5 meses depois de seu navio ter sido afundado na região. Os pesquisadores passaram nos últimos meses recuperando uma série de artefatos, cujo naufrágio foi localizado em 1996, o primeiro computador, o mecanismo de Antiquiteira. O artefato foi encontrado há mais de um século, mas só agora, com novas técnicas de pesquisa, foi totalmente revelado. O mecanismo de Antiquiteira, considerado por muitos o computador mais antigo da história, foi feito por gregos no século II a.C., mas só foi encontrado em 1901, no local do naufrágio de um navio romano, em Antiquiteira, próximo à ilha de Creta. Com peças de bronze e base de madeira, o artefato possuía um complexo sistema de engrenagens que só foi igualado no início do século XX. A sua finalidade era calcular as fases da Lua e a irregularidade de sua órbita, os eclipses solares e a localização exata de alguns planetas do sistema solar. Essas informações eram extremamente importantes para a sociedade da época devido à importância de suas atividades agrícolas e cultos religiosos. O assunto só ressurgiu quando o jornal científico Nature publicou os estudos de um grupo de pesquisadores que conseguiu reconstruir todo o sistema de engrenagens virtualmente, com a ajuda de tomografias, raio-x
e mapeamento de imagem. Além disso, obteve grande sucesso ao decifrar as inscrições contidas no objeto. Parece que 95% do escrito foi recuperado e decifrado, mas o seu conteúdo ainda não foi divulgado oficialmente. O ser humano, por mais tecnologias que possa ter, é praticamente impossível explorar todo o oceano. E nós devemos contentar que o oceano, assim como o espaço, não cabe em nossa mente limitada. Gostou do vídeo? Conhece outra coisa estranha encontrada no fundo do mar? Então deixe aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei. E também, é claro, de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, para que a massa de curioso cresça. Valeu e até a próxima, galera curiosa aqui do Universo Curioso.